neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Existe um lugar de paz e amor real, a vida ali não terá fim. A dor da solidão, a perda de um irmão, não mais existirá ali. E pensar que um dia rejeitei Jesus, não sabia quão bondoso é o seu amor. Em seus ombros carregou a rude cruz, simplesmente para me fazer feliz. Posso esquecer a voz do meu Senhor dizendo: vem, filho meu. Esqueça o que passou, o meu perdão te dou. Eu quero você junto a mim. E pensar que um dia rejeitei Jesus, não sabia quão bondoso é o seu amor. Em seus ombros carregou a rude cruz, simplesmente para me fazer feliz. E pensar que um dia rejeitei Jesus, não sabia quão bondoso é o seu amor. Em seus ombros carregou a rude cruz, simplesmente para me fazer feliz. Simplesmente para me fazer feliz. Simplesmente para me fazer feliz.
ouvintes, São João, considerado o apóstolo do amor, um servo de Deus, humilde, muito humilde. E ele tinha uma pequena missão na linguagem carinhosa do profeta desta era. Ele não tolerava aquelas grandes, velhas coisas. Ele foi muito separado. Isto quer dizer, foi um homem separado por Jesus Cristo para viver a vida que ele viveu. Ele tem um lugar muito especial no coração da igreja, no coração de Pedro, de todos os demais apóstolos, do próprio São Paulo e em nossos corações. Deus o preservou, porque Jesus havia dito que ele não viria à morte, não morreria antes de ver a vinda do Senhor. Ver a sua vinda. Isso que é grandeza, você falar na vinda de Jesus Cristo. Deveria parar todo o trânsito, toda a ambição, todo o afã, toda a preocupação, deveria parar. E pensar e raciocinar, medir um pouco o que significa realmente a vinda de Jesus Cristo. É a coisa mais gloriosa, mais sublime que um ser humano, cristão, pode esperar nessa terra. É a vinda, é o arrebatamento, é o resultado de sua peregrinação aqui na terra. Com fé nesta vinda, amando esta vinda. São Paulo disse, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Isto quer dizer que cada um tem uma coroa. Ele falando exatamente daquela coroa que o seu justo juízo havia guardado para ele, o justo juiz. Então, por vontade própria do Senhor Jesus Cristo, e segundo o programa de Deus, João viria, de fato, a vinda do Senhor, o ensaio da sua vinda. Então ele veio, viu a vinda do Senhor, ele viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja, que essa era Laodiceia, ele viu o fim dos judeus, por fim, ele viu toda a ordem da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E vale a pena repetir que ele era um homem humilde e que não tinha ambição das grandes coisas,
poderia ser somente dessa forma. E, por causa disto, tendo a chamada, a missão que ele teve, Deus fez com ele aquilo que realmente deveria ser feito segundo o seu propósito, para que a Bíblia se completasse com o Apocalipse. Vale a pena dizer que quando Deus tem um programa com um homem, quando Deus tem um propósito com um homem, nada pode tirar aquele homem de cena antes que ele cumpra aquele propósito. Depois que ele cumpre o seu propósito, a sua missão, não importa de que maneira ele possa partir, se é cerrado vivo, queimado, se é com um infarto cardíaco, segundo a linguagem do profeta, se é com um câncer, se é com qualquer outro tipo de enfermidade, qualquer dardo inflamado do maligno. Mas o que Deus promete, o que Deus tem como seu propósito, nada pode impedir. Nada, absolutamente nada. Mas nada, sim, nada pode impedir. Nós podemos, segundo a graça do Senhor, incluir testemunho próprio deste pequeno ministério, desta fraca pessoa que vos fala. Passou por vales da sombra da morte. Promessas de morte. Perseguições religiosas. É a perseguição pior que existe, o ódio religioso. Começou lá no Éden, o ódio religioso. Um Caim matando seu próprio irmão na parte de ventre, apenas. Matando Abel, melhor dizendo. Mas então, depois que já tem entregado o seu recado, tem anunciado esta mensagem na íntegra, como ela é, então, a qualquer momento, Deus pode dizer: chega, já é suficiente. Como fez com o seu profeta. Quantas coisas, quantos lances Satanás usou para tirar a vida do irmão Branham. Inclusive comunistas, com armas de precisão infravermelho, para atirarem nele, lá na Finlândia, na Escandinávia e por outros lugares, fizeram tantas tramas contra ele. Avião com o comandante anunciando: temos combustível apenas para 15 minutos de voo e não sabemos aonde estamos. Tudo isto, coisas que nós não podemos nem medir, Deus o guardou. Não permitiu de forma alguma que sua vida fosse ceifada, até que ele, Deus, completasse com ele a sua missão. O mesmo aconteceu com João e com outros tantos
outros demais, como São Martim, Irineu, próprio São Paulo e tantos outros. Agora, nós temos de encarar esta realidade, que se é que realmente somos comissionados por Deus, chamados por Deus, coisa que ninguém deve tomar para si, a menos que seja chamado. Porque a pessoa sendo chamada por Deus, é preciso de um delinquente para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. A verdade é esta. Então, não somente se tratando de ofício, de pregador, de pastor, de obreiro, de ministério, mas mesmo essa vida singular do laico, do membro da igreja, do irmão, da irmã, uma vez estando nas mãos de Deus, segundo a sua vontade, nada pode tirar a sua vida. Absolutamente nada. Andando sob o toque do Espírito Santo, vivendo sob a orientação da grande voz, que é um sussurrar de uma pomba, que é o tipo do Espírito Santo. Não tem nada que possa tirar a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, antes do tempo. Antes que ela, cumpra a sua missão. Agora, João passou por um fervor muito grande, uma aflição muito grande. Deus permitiu, fez com que eles pusessem João, veja só que ideia maligna. Eles pusessem João num tacho de azeite fervendo. Agora, fervê-lo justamente em azeite, por cerca de 24 horas lá embaixo. E Deus queria mostrar para eles que João era divino. Isto quer dizer que o Espírito Santo estava nele. Isso é muito profundo. A essência, ou seja o que for como você chama isto, a carne humana, estava tão divinamente infundido nele até o ponto em que o azeite, no qual o estavam fervendo por 24 horas, nem mesmo queimou. Tentar ferver um homem para tirar dele o Espírito Santo? Ora, não há nada que possa tirar. Eu tenho pregado que se o Espírito Santo não deixasse Jesus lá no Calvário, ele estaria lá até hoje, sem morrer. Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém pode tirar o Espírito Santo de um homem, de uma mulher. Não há fornalha que possa tirar. Não há fornalha que possa tirar a vida, senão as amarras de um Sadraque, de um Misaque, de um Abednego. Então, o colocaram lá na ilha de Patmos. E ele escreveu o livro. E ainda voltou e pregou por vários anos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Ele ainda não tinha visto a vinda do Senhor quando jogaram no tacho de azeite. Tinha que passar pelo azeite fervendo para ir ver, para que ele fosse levado como feiticeiro. Ele não carregou um bom nome, o seu nome ficou muito ruim. Ele foi qualificado de adivinhador, de feiticeiro. Então, por isso, ele teria que ir para onde Deus queria. Justamente no lugar que Deus o queria. A essas alturas, como Nabucodonosor estava a serviço de Deus, eles estavam a serviço de Deus por nós, por toda a igreja. Como pode agora esse pseudo-intelectual virar as costas para o que Deus fez e colocar suas próprias interpretações? Então ele foi tido como uma coisa mais ruim de então. Mas para quê? Por que você está passando, muitas vezes, por um tacho de azeite fervendo? Você não entende na hora, mas é para que Deus seja glorificado, é para que sua fé seja aperfeiçoada, passando pelo fogo, como ouro, disse São Pedro. E isso te leva até o fim, a cumprir todo o propósito de Deus, a cumprir a sua missão. O mesmo Deus que estava em João está em você. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a bênção do alto. Essa é a bênção de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente
visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A chave é um instrumento muito importante e muito desejado e necessitado. Todos carecem de chaves para trancar a porta, para abrir a porta, e assim por diante. A chave tem uma função muito especial. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, prestemos atenção no seguinte fato. Quando se vê uma chave que tranca, aprisionando o indivíduo, o que significa aquela chave para ele? Toda a cadeia, a cela toda, sua força toda está naquela chave. Se ele encontra a chave, então ele tem a saída. Se não tem a chave, não tem como sair. Legitimamente. Agora, São Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado por ele para ser testemunha viva, com uma comissão muito especial, baseada numa revelação que independeu da carne e do sangue. Não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O catolicismo edifica a igreja sobre Pedro, baseado nisto, nessa expressão do Senhor Jesus Cristo. Mas, me desculpem, nossos irmãos católicos não obedecem a São Pedro em nada, começando pelo batismo, que Pedro ordenou, que Pedro ensinou. Batismo por imersão. Batismo para quem crê, e um inocente, uma criança, não crê. A fé que seus pais têm, o máximo que pode fazer é dedicar aquela criança ao Senhor Jesus, como Jesus foi dedicado no templo no 8º dia de existência nesta terra. Então o batismo é por imersão, cumprindo até o significado verdadeiro da palavra batismo. Há um símbolo na imersão, que é sepultamento. E quando você volta das águas,
que cobriram seu corpo todo, rosto, cabelo, você testifica ali que morreu para o mundo e foi ressuscitado para Cristo. Agora, o cristianismo, que é uma árvore que tem milhares de galhos, toda heresia, toda seita que venha a ser realmente heresia, tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Por quê? O budismo é uma heresia? Não está envolvendo a palavra de Deus? E outras crenças pelo mundo não são heresias. Elas não estão envolvendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas aquelas que envolvem a Bíblia Sagrada, se não são reveladas, então ali está uma heresia. Ali sim está uma heresia, está uma seita. Chamaram o caminho de Paulo de seita. Chamaram Jesus de defunto. E assim por diante. Eles repetem a mesma coisa que os pais deles falaram lá no passado, os filhos deles repetem agora do mesmo jeito. Porque eles têm seus corações convertidos à fé pervertida dos seus pais. Por semente. Vamos raciocinar sobre este assunto. Está edificada sobre Pedro. Aí vem o protestantismo, tanto arminiano quanto calvinista, e diz que a igreja está edificada sobre Jesus. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas não querem saber do nome dele no batismo. Você que foi batizado como eu fui, criado no Evangelho, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu pastor, em primeiro lugar, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordena em São Mateus, capítulo 28, verso 19. Há uma conotação que se refere à mesma passagem, São Lucas 24, verso 47. Jesus ordenando que em seu nome ensinasse às nações. É a concordância que Mateus 28, 19 tem, é São Lucas 24, verso 47. Você não pode basear uma doutrina num texto isolado. Você tem que ter concordância para ele. E lá está a concordância. São Mateus 28, verso 19, é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. Mas São Lucas 24, 47 também é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, também é Bíblia tanto quanto o resto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 19, capítulo 22, e até Tiago também, blasfemando o bom nome que sobre vós foi invocado. E ninguém conheceu o batismo nos títulos só, Pai, Filho e Espírito Santo, até 300 anos depois de Jesus Cristo. Isso não te abala? Isso não te leva a sair do atoleiro dessa patinação? Agora, São Mateus 28, 19 não precisa de advogado. Está dizendo que ele é a palavra de Jesus e que Atos dos Apóstolos
não é a palavra de Jesus, é de Pedro. Pedro estava com a chave. Foi-lhe dada as chaves do reino. Essa outra chave é a chave da porta do inferno. Mas a chave de Pedro é chave para a porta do céu. Quando é que ele destrancou a coisa? Atos 2, verso 37 e 38. Leia aí na sua Bíblia. 39. E ele estava cheio do Espírito Santo. Ah, mas a quem devemos obedecer? A Pedro ou a Jesus? A quem Pedro estava obedecendo uma vez que estava cheio do Espírito Santo? Deveria nos dar vergonha. Certas evasivas que arranjamos frente à verdade da revelação bíblica. E São Lucas 24, 47. Não é Bíblia? Lá é Jesus também falando, tanto quanto em Mateus 28, 19. Para ensinar as nações em seu nome. Está bem? Agora, a chave é fé. É fé genuína. A fé é uma revelação, como o novo nascimento também é uma revelação. A fé na palavra de Deus, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é chave. Ela é chave para todas as prisões. Ela é chave para todas as cadeias dogmáticas. Fé sustém a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra pela janela, pelo concílio de Nicéia, é ladrão, é salteador. Tem que entrar por Jerusalém, pelo cenáculo, pelo Pentecostes, pelos apóstolos. Sabe que em troca de tudo que eles foram, cada um tem um trono lá em cima? A fé toma as dobradiças das Escrituras e desata as glórias e o bom Deus para o seu povo. Bem entendido, para seu povo. Para aquelas quase 3.000 almas que estavam ali em Jerusalém, a resposta de São Pedro foi cabal. E São Mateus estava assistindo ela ali. São Mateus que também afirma que Jesus é filho do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Quem gera é o Pai. E o Pai é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fé sustém a chave que abre Cristo para o povo. Não somente o abre, mas também o revela. Isso só pode ser por homens revelados, pescadores indoutos revelados, não pela carne nem pelo sangue. Mais tarde, São Paulo afirmou, não consultei a carne nem o sangue, não recebi de homem algum o evangelho que vos ensinei. Ah, mas São Paulo diz que só há um batismo. Mas qual era o batismo deles? Eu concordo que só há um batismo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, Pai sobre nós,
Filho, o mesmo Deus conosco, Espírito Santo, o mesmo Deus em nós. Contra a verdade é duro, isso causa ira. Então, qual é o conselho do profeta desta era? É tomarmos a mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Paulo chama de templo do Espírito Santo. Pedro chama de pedras vivas, sacerdotes reais. É o sacerdócio santo, o corpo de Cristo. Você pode dizer assim, mas escuta, então quer dizer que do concílio de Nicéia até esse profeta se revelar agora no fim das eras, já no fim dos tempos, todo mundo se perdeu? Não. A quem é mais dado, mais é exigido. Lutero não podia ter tudo. Era o broto da semente que tinha sido sepultada. Por favor, para o bem de sua alma, pense nisto. Ele não podia ter tudo. Mas os salvos da sua era estavam com Lutero. Eles receberam o nome de luteranos. O ex-padre Aníbal, o doutor Aníbal Pereira Reis, se não me falha a memória, este é o nome dele, aquele grande sábio que se tornou batista, ele diz, olha, eles receberam o nome de protestantes porque eles protestavam contra o erro doutrinário da mãe velha. Mas ele não podia ter tudo. Só o que ele teve. A salvação é pela fé. A salvação é de graça. Isto foi um distúrbio, foi a abertura de um selo, gente. Foi um distúrbio muito grande. Como ele podia ter tudo? Mas quando aquilo adormeceu, denominou-se, Deus levantou João Wesley, o penúltimo mensageiro das 7 eras. A era de Filadélfia. Disse, não é só justificação pela fé. É a santificação também, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi outro distúrbio. Agora os luteranos chamavam os wesleyanos de falsos. Juntamente com os católicos. Aí se associa saduceu com fariseu. Herodianos, que tornou-se uma seita também de alto nível, de elite, de então, lá no mundo judaico. A mesma coisa se repete. Vieram os dons espirituais, pentecostais. Mas como? Gente, o meu reverendo, homem consagrado, sério no evangelho, no ministério, homem que é um exemplo, chegou a dizer aquilo é espiritismo. Eu nunca tive coragem de falar isso. Eu dizia para a mamãe, olha, a senhora fica calma, eu quando for ser crente eu vou ser Pentecoste. Falava Pentecoste. A senhora fica calma. Toda a vida fui pentecostal. E que se diga de passagem, sem pertencer à boa, salutar e poderosa igreja Assembleias de Deus, sem nunca pertencer a ela. Sempre fui pentecostal.
abalou o Brasil, abalou o mundo. Foram presos, apanharam na minha terra natal, aqui em Trindade. 2 marianos colocaram 2 pastores que foram daqui pregar na praça, que parece ser propriedade dela, para dentro do ônibus. Vocês que são antigos aí em Trindade, lembra da Formosa, da Jardineira? Ô jardineira, porque estás tão triste? Tá lembrado? Você lembrou agora? Pois era pra dentro, eu não vou citar o nome dos 2. A pontapés. Eles não podiam pregar naquela praça, porque é de propriedade dela. Na semana seguinte, um deles, montado na carroceria de um caminhão Chevrolet 46, aquele chorão gostoso de se ouvir na subida, a gasolina. Foi apanhado os pedaços dele. Ele caiu do caminhão e pegaram os pedaços dele, embaraçou nas rodas, colheram os pedaços dele na semana seguinte. O outro aconteceu com ele uma coisa que não posso falar no rádio. Porque fizeram aquilo com pastores da Assembleia de Deus. Veja onde está a coisa hoje. Que diferença. Não podia tomar naquele tempo, falava crush, um refrigerante num bar, que recebia a prova de 90 dias. Chapéu, colarinho abotoado, as mulheres com as mangas compridas, saia lá embaixo. Eu pergunto, elas foram para o inferno por causa disto? E hoje? Por quê? Deus mudou. O Deus pentecostal mudou, não é isso? Mas então agora o William Branham veio e disse, não é só isso, gente. Agora é arrebatamento, agora é novo nascimento. Agora é se converter à fé apostólica, é voltar. Basta um pouco de humildade. Volta. Não tem que vir para o tabernáculo da fé. Tem que vir para Jesus, tem que vir para a Escritura. Tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão desses pecados todos. Para receber o dom, não os dons carismáticos que são dados a rebeldes, a iníquos. São Mateus 7. Fazem maravilhas e expulsam demônios. Não. É o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo para trazer a estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Somente isso será coroado com a pedra de coroa, o amor ágape, a pedra angular que é Jesus Cristo. Deus te abençoou? Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar.
no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero parecer com Cristo.